A paz do Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos os homens, a todos que me escutam agora. Estamos em mais um vídeo da verdade, da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, sobre a verdade, sobre a origem de Jesus Cristo e todos os seus ensinamentos, nós vimos Jesus Cristo ainda naquele discurso com o próprio povo de Deus, o próprio povo judeu ali no templo em Jerusalém. Ali Jesus Cristo estava revelando coisas muito boas para a vida humana, para o dia a dia, para o ser humano. Jesus Cristo estava esclarecendo muitas coisas de como seguir de verdade o Senhor Deus. Dentre estas coisas, Jesus usou como exemplo o líder religioso. Jesus Cristo colocou o profeta João Batista. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Que o povo estava cansado dos líderes religiosos, com suas vestes bonitas, né? Ali seus carrões do ano, dinheiro, né? Eles estavam cansados daquilo. Naquele tempo, há 2018 anos atrás, o povo estava cansado. E Jesus Cristo disse que quando João Batista surgiu no deserto, vestindo pele de ovelha, comendo gafanhoto, mel silvestre, com cajado, cinto de couro, ele se identificou com o povo, com a maioria do povo que tinha anseio por Deus. Por isso Jesus Cristo disse que o povo se alegrou com João Batista. Todo mundo correu para João Batista para ser batizado nas águas, porque além de uma palavra poderosa que ele tinha dos ensinamentos da verdade de Deus, ele tinha exemplo. Ele não estava nos palácios como estavam os líderes religiosos, os pastores da época, os líderes religiosos da época. Eles estavam nos palácios, comendo e vivendo às custas do povo. E Jesus Cristo disse que quando o povo viu João Batista, se alegrou. Por quê? Porque João Batista se identificava com eles. Era um verdadeiro líder do meio deles. E falava a verdade de Deus, era profeta mesmo, falava a verdade, dizia contra Herodes, dizia contra os próprios religiosos, raça de víbora, se convertam para Deus. João Batista tinha coragem. Já os líderes religiosos da época que deviam dizer isso contra o rei Herodes, que fazia e desmandava, fazia o que queria com o povo de Deus, eles não diziam porque estavam comunados juntos com as autoridades da época. É diferente de hoje. Aqueles líderes em seus carrões que mal falam com as ovelhas, mal falam com os irmãos. Então Jesus Cristo disse que João Batista era o perfeito exemplo. E disse que João Batista disse que ele, Jesus Cristo, era o Messias. Era o Salvador do mundo, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas o próprio Jesus Cristo também diz ao povo que ele não só recebia o testemunho de João Batista, não. O testemunho de Jesus Cristo era o próprio Deus. Através de que o próprio Deus era o testemunho de Jesus Cristo? Era a prova que Jesus Cristo era o Messias. Através de quê? Jesus Cristo dizendo para o povo: através dos milagres que eu faço, paralítico andando, endemoniados os demônios saem, os mortos ressuscitam, os doentes ficam curados. Então Jesus Cristo disse ao povo que através destes sinais, Deus estava dizendo a eles que Jesus Cristo era o Messias. Que não precisa de outro exemplo não. Que mesmo João Batista dizendo que Jesus Cristo era o Messias, não era suficiente. A prova eram os milagres e sinais que Jesus Cristo fazia. Então Jesus Cristo disse que o testemunho dele era o próprio Deus através de seus milagres. Por isso que ele diz ao povo: mas eu tenho maior testemunho do que João Batista através das obras que o Pai me enviou a fazer. E ele disse que ele era o Filho de Deus porque viu Deus fazer igualzinho o que Jesus Cristo estava fazendo na terra, que nenhum homem antes fez: curar enfermos, levantar paralíticos, expulsar demônios de endemoniados, ressuscitar mortos. Ninguém tinha feito até aquele momento. Só Jesus Cristo fez. Então era a prova de que ele era o Filho de Deus.
Jesus diz que ainda tem meu Pai Celestial, que confirma que sou filho de Deus. Vocês nunca ouviram o Pai Celestial e nem ouviram. Por isso que a palavra dele não permanece em vocês, porque aquele que Deus enviou, que sou eu, vocês não poderão conhecer, só poderão conhecer examinando a Bíblia, as Escrituras, porque vocês mesmos dizem que tem nela a vida eterna. A vida eterna vocês têm através da Bíblia, da lei de Moisés. Mas são exatamente elas que falam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida, porque eu não recebo glória de homens. Simples assim. Mas eu sei, porque vocês não querem vir a mim. É porque vocês não têm em você mesmo o amor de Deus. Jesus Cristo diz por que eles não querem acreditar nele. Porque eles não têm o amor de Deus. Jesus Cristo diz, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitam. E está lá escrito na Bíblia, confirmado que eu sou o Messias e vocês não querem me aceitar. Mas virá o anticristo e vocês aceitarão ele como Messias. Aceitarão um mentiroso, mas não querem me aceitar. Eu que falo a verdade. Como vocês irão crer em mim se recebem glórias uns dos outros e não buscam a glória que só vem de Deus? Vocês não pensem que eu vou acusar vocês diante de Deus, não. Já tem um que acusa vocês. E sabem quem é? É Moisés, que escreveu a lei, porque foi ele que escreveu sobre mim. Diante do próprio Deus, Moisés vai acusar vocês, porque foi ele que escreveu sobre mim, falando de um profeta que seria maior do que ele e que vocês acreditassem nele. Pois é, este profeta sou eu e vocês não acreditam. Por isso vocês não acreditam em Moisés também, como vocês dizem que são seguidores da lei de Moisés. É tudo mentira. Se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim. Vocês não acreditam em mim, por isso que vocês não acreditam em Moisés. Como crerão nos meus ensinamentos se não creem em Moisés? Nesse momento fatídico, irmãos, Jesus Cristo diz ao povo judeu, ao povo do tempo de Deus ali no templo, uma revelação avassaladora. Jesus Cristo diz, na verdade eu digo que a grande maioria de vocês me buscam e seguem, não pelos milagres que eu faço, que comprovam que eu sou filho de Deus, não. Mas por causa do pão que eu multipliquei, que eu alimentei vocês. Eu multipliquei 2 vezes o pão, por isso que vocês me seguem, para comer pão e não para dar testemunho da Bíblia, para confirmar as palavras de Moisés. Vocês são falsos. Vocês devem trabalhar não pela comida que perece, que se acaba logo, que é a comida normal que a gente come no dia a dia. Mas vocês devem trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, que é a Bíblia, que é as Escrituras, que é Deus, que é a vida espiritual. É por elas que vocês devem batalhar. Porque Deus, o Pai, me selou e me preparou para isso. Então, nesse momento, toda aquela multidão respondeu para Jesus Cristo. Então, o que faremos para executarmos as obras de Deus e não ficarmos somente no pão que se acaba? Jesus Cristo então responde, a obra de Deus é esta, que vocês acreditem em mim, porque foi Ele, Deus, que me enviou, e vocês só provarão que acreditam em mim quando fizerem o que eu estou ensinando. Então, nesta hora, a multidão cobra de Jesus Cristo o seguinte, que sinal tu fazes agora, nesse momento, para que acreditemos em ti, Jesus Cristo? Para que acreditemos que você é o Messias e que tu opera. O que tu opera agora? Nós somos judeus e nossos antigos pais, através de Moisés, comeram maná lá no deserto. Pão que caía todo dia. O pão de Deus no deserto. E tu? O que é que tu fazes para provar? Jesus Cristo, em um verdadeiro confronto de palavras, irmãos, com o próprio povo de Deus, diz para aquelas pessoas, na verdade, Moisés não deu a vocês o pão de Deus, o pão do céu, não. Ele caía do céu maná, mas não era o pão de Deus, o pão do céu. Ele não podia dar isso para vocês, de jeito nenhum. Porque tanto Moisés como vossos pais antigos que comeram maná no deserto, morreram tudinho. Consequentemente, este maná
não pode ser o pão de Deus, o pão do céu que dá vida. Porque todos eles morreram. O pão do céu é aquele que desce do Pai e dá vida ao mundo inteiro. Sou eu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Jesus Cristo diz. Eu sou o pão que desceu do céu. Mas vocês não creem em uma só palavra. Aquele que crê em mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E isso eu já disse Jesus Cristo a eles, a vocês várias vezes, mas vocês não creem em uma só palavra, pois só pensam no pão material, só pensam na água que mata a sede e na comida que alimenta. Nunca pensam na libertação dos seus pecados, que é isso que eu vim fazer, na cura, na maravilha. Vocês não acreditam em mim. Todo aquele que Deus o Pai me deu, vem a mim. E aquele que acredita em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabem por quê? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou, que é Deus. E a vontade de Deus é esta. Escutem. A vontade de Deus o Pai é esta. Que nenhum daqueles que Ele me deu, que acreditam em mim, que me seguem, e fazem aquilo que eu estou ensinando, ele se perca jamais. A vontade poderosa de Deus é esta, que todo aquele que crê no Filho do homem, que sou eu, no Filho de Deus, que sou eu, Jesus Cristo, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Palavras de Jesus Cristo para aqueles que já se diziam povo de Deus, para aqueles que se diziam seguidores de Deus, seguidores da lei de Moisés. A lei de Moisés só pode ser cumprida de uma maneira: quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e decide obedecer os seus conselhos e os seus ensinamentos. Se você fizer isso, você está cumprindo a lei de Moisés, a lei de Deus. Todos aqueles que tentam cumprir a lei de Moisés, a lei de Deus, sem aceitar Jesus Cristo, sem entrar na graça, não podem cumprir a lei de Moisés, estarão perdidos. Nós só podemos cumprir a lei de Moisés, todos os mandamentos, através de aceitar Jesus Cristo como Salvador, de sermos perdoados dos nossos pecados e temos direito de receber o Espírito Santo e conseguimos chegar para Deus. Fora isso, nada feito. Então é isso que Jesus está ensinando ao povo ali, que acreditam que por serem do sangue de Moisés, descendentes de Abraão, já tinham direito ao céu. Não. Tem que aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu sou crente desde pequeno, desde que nasci. Não existe crente desde que nasci. Eu sigo minha religião desde que nasci. Não existe isso. Eu sou de Jesus desde que nasci. Isso é mentira. Você nasce em estado de inocência. Por isso os pecados não são atribuídos a você. E se você morrer em inocência, você está salvo, independente de aceitar Jesus Cristo ou não. Mas depois dos 6 anos, 7 anos, que você venha ter entendimento sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é o pecado, você já precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Porque você não tem condições de se salvar. Sua justiça não vai lhe salvar. Uma vez pecador, está condenado para sempre e só escapa quando aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e decide seguir os seus ensinamentos. Não é quando você aceita uma religião, não. Não é quando você aceita uma denominação, não. Continua condenado da mesma maneira. Certo? Qualquer religião, qualquer denominação, qualquer líder religioso, se você aceitar ele, você continua condenado de todo jeito. Agora, se primeiro você aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida, decidir seguir os ensinamentos dele e estar numa religião ou numa denominação que está enquadrada dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, aí sim dá certo. Se o seu líder religioso, pastor ou líder religioso, estiver fazendo o que Jesus Cristo ensinou e dando exemplo de como Jesus Cristo andou, aí está certo. Mas se não tiver, não tem jeito, não tem escapatória.
Pode pregar como for, pode pregar do fogo descer nos céus, descer na terra, pode levantar paralítico, pode curar enfermidades na sua pregação. Mas se não estiver dando o exemplo de Jesus Cristo e seguindo o ensinamento dele, vai ser condenado. Porque muitos naquele dia, muitos líderes religiosos dirão naquele dia: mas Senhor, que vão ser condenados. Mas Senhor, nós não pregamos em teu nome, nós não fizemos muitas maravilhas no teu nome, nós não fizemos muitos milagres no teu nome. E Jesus Cristo irá dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a Deus ninguém engana. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Agora, líderes pastores que não têm exemplo nenhum de Jesus Cristo, certo? Que Jesus Cristo recusou todo luxo, riqueza. Nós estudamos a vida de Jesus Cristo. Que desde o nascimento é como pobre até a morte. Para dar exemplo de recusar o luxo e a riqueza desse mundo. Porque está tudo controlado por Satanás através dos homens. O luxo e a riqueza do mundo pertence aos homens, deu Deus aos homens, mas os homens obedeceram Satanás, aí passou para Satanás. Por isso que Jesus Cristo disse: o mundo, os homens que não seguem a Deus e a Ele, dormem com o maligno. Não tem jeito. Então esses líderes religiosos, nos seus carros de luxo, em seus luxos, seus dinheiro, tanto dinheiro, luxando e dizendo que é seguidor de Jesus? Não. Tem que ter o mesmo exemplo, tem que recusar, tem que ter um carro sim, mas um carro popular, simples. Essa história de carro com vidro fumê e vidro blindado, carro blindado, importado, de luxo. Isso não é coisa de seguidor de Jesus Cristo, não, é de seguidor dele mesmo, da sua religião, do seu costume. De Jesus, não. Jesus recusou e é obrigatório todos os pastores e líderes seguir o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Se não segue, problema seu. Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Siga Ele, siga os ensinamentos dele. E Ele disse que jamais você se perderá. Ninguém se perde seguindo Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, irmãos. E nos dê força através do Espírito Santo para seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.